Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula sobre empreendedorismo. Meu nome é Adler Ismerim, eu estou aqui com o Bruno, que é nosso sócio no projeto, Bruno Oliveira, tá? E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo. Está aberto a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí pelo chat, tá? E seria importante vocês anotarem os pontos que vocês acharam mais importantes ao decorrer aqui da minha fala e da fala do Bruno, para que a gente possa, vocês possam debater nas próximas aulas. E durante o nosso bate-papo, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou me apresentar. Meu nome, como eu já falei, é Adler Ismerim. Eu sou natural de Sergipe, de Aracaju, tá? E atualmente a gente tem uma empresa de tecnologia localizada em São Paulo, tá? Na Vila Olímpia, certo? Nosso escritório fica aí em São Paulo, aqui em São Paulo, né? E a gente tem desenvolvido vários projetos sobre com startups, tá? Hoje a gente tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado. Hoje a gente faz investimento em vários projetos e ao longo da minha trajetória, né? Então, eu só para falar um pouquinho, eu vou responder já a pergunta da estudante do estudante Rainer. Acho que eu falei certo, tá? Já eu respondo, Rainer, sua pergunta. Ao longo da minha trajetória, né, eu vim de uma família nordestina de classe média, mas que sempre apostou aí na educação, tá? E eu acho que foi fundamental aí para a minha trajetória do sucesso, tá? Já o Bruno se apresenta e fala também um pouquinho da história dele. E ao longo, o Bruno também a gente já se conhece aí há mais de 10 anos, né, pelo menos, e ao longo da minha trajetória tiveram projetos vitoriosos e projetos que foram fracassados, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque é muito importante hoje para o empresário, para o empreendedor, para aquelas pessoas que querem partir, e eu espero que muitos de vocês que estejam nos ouvindo aí, né, nos assistindo, queiram se tornar empreendedores, né? Porque eu acho que o Brasil e o mundo precisa de novos empreendedores. A gente tem o jovem brasileiro, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, né? E eu acho que a gente tem como apostar na juventude brasileira, né? A gente tem que olhar para frente e eu acho que o Brasil, ele, através, principalmente exportando tecnologia, né? Hoje a gente investe em várias áreas, desde EdTechs, que é ligado à educação, a FoodTech, que é ligado à suplementação alimentar com tecnologia. A gente investe também na área de saúde, que a gente chama das Health Techs, e na área financeira, que são as Fintechs. Então, a gente tem alguns projetos que eu posso depois falar ao longo da apresentação. Eu vou fazer uma pausa só para responder a pergunta do Rainer e vou passar a palavra para o Bruno. O Rainer está perguntando aqui, gostaria de saber o que é mais importante para uma empresa. Eu acho que o mais importante para uma empresa, Rainer, hoje, são as pessoas, né? Eu acho que é montar uma equipe comprometida com o projeto. Acho que todos, independente de ser sócio ou não da empresa, eles têm que vestir a camisa da empresa e fazer parte da empresa como se a empresa fosse dele. Então, as pessoas primeiro têm que ter competência naquilo que elas estão fazendo, montar uma equipe. O papel mais importante hoje de uma empresa são as pessoas, na minha visão. Eu vou passar para o Bruno se apresentar e se o Bruno quiser complementar a pergunta do Rainer, fica à vontade, Bruno, aí. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, quase boa noite, né? Obrigado pelo convite, é uma satisfação gigante estar participando aqui desse projeto com vocês. Falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou Bruno, também sou natural aqui de Aracaju, Sergipe. Tenho 34 anos e eu sou publicitário de formação, né? Eu comecei a empreender com 17 anos. O primeiro projeto de empreendedorismo que eu tenho aí
nessa minha bagagem, eu criei no colégio, ainda na época do colégio, eu era estudante do terceiro ano do ensino médio, e foi meu primeiro projeto de empreendedorismo. De lá para cá, participei de alguns projetos, participei de algumas empresas, já trabalhei em empresas, né? Já trabalhei para outras pessoas, digamos assim. Já errei muito, achei muito bacana a fala do Adler, que fala sobre a importância do erro no universo do empreendedorismo. A gente que está empreendendo, nós estamos suscetíveis ao erro. Empreender e errar são casados, né? Eles estão sempre acompanhando a trajetória do empreendedor, e é muito importante o erro, né? Muito importante o erro. Em 2000, eu tenho uma agência de publicidade, ainda faço parte de uma agência de publicidade, né? Mas hoje o principal projeto da minha vida, e é o que eu sou apaixonado, né? É o projeto do Explicae, que é uma EdTech, né? Onde eu tenho a sociedade com o Adler. E a gente, na verdade, o Explicae surgiu em 2005, né? E a antiga empresa que eu fazia parte, né? Hoje eu sou só sócio. O Explicae acabou surgindo dentro dessa empresa, e essa empresa serviu como incubadora, né, para o Explicae. Só que o Explicae foi crescendo, foi se popularizando e acabou engolindo essa empresa, e a gente precisou. E aí o mundo e a vida é tão interessante, né, que um publicitário acabou se apaixonando pela educação, e hoje o Explicae é o principal foco da minha vida. Só complementar um pouquinho da fala do Adler, eu acho bacana a gente começar esse papo com vocês falando sobre o que é empreendedorismo, né? O que significa empreender. A palavra empreendedorismo é uma palavra que está meio na modinha, né? A gente ouve em diversos canais, principalmente na internet: poxa, eu quero empreender, quero ser empreendedor, tal. E é bacana a gente falar um pouquinho para vocês o que é empreendedorismo, né? O que é empreender. Eu tenho um conceito que eu levo para mim, né? Existem diversos conceitos do que é empreendedorismo, mas tem um conceito que eu levo para mim, que é: empreender nada mais é do que você ter uma ideia, você ter a ideia de uma solução que possa melhorar a vida das pessoas, tá? Que possa melhorar a vida das pessoas naquela comunidade que você vive, naquela sociedade que você vive, né? E se você ganhar dinheiro com isso, perfeito, ótimo. Mas o foco do empreendedorismo, o principal conceito do empreendedorismo, na minha opinião, é criar uma solução, ter uma ideia que possa facilitar, ajudar ou melhorar a vida das pessoas. A ideia de um negócio, a ideia de um produto, a ideia de uma solução, de um serviço, por aí vai. Vamos responder aqui a segunda pergunta, que é da Elaine. Eu vou pedir até que é o Bruno para responder, tá? Ela pergunta o seguinte aqui, Bruno: qual o primeiro passo para começar a empreender, na sua opinião? Depois eu posso complementar. Eu queria que você respondesse isso aí. Eu vou responder essa pergunta conectando um pouquinho com o que eu falei um pouquinho mais cedo. O primeiro passo para empreender é: qual a ideia que você teve, né? Qual a ideia de solução que você teve? Qual a ideia de negócio que você teve, né? Como é que esse negócio está resolvendo um problema da sociedade? Como é que esse negócio está resolvendo um problema das pessoas? Pode ser um problema dentro da sua casa, pode ser um problema dentro do seu bairro, pode ser um problema dentro da sua região, da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Mas todo negócio, ou toda ideia, ou toda solução precisa resolver um problema, precisa ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, tá? Para você começar a empreender. Muita gente tem aquele conceito: eu vou ser empreendedor e vou abrir uma empresa. Nem sempre, né? Nem sempre. Uma coisa muito importante é: antes de você pensar em como você vai começar a empreender, pense que problema você quer resolver, que problema você quer solucionar, tá? Identifique quais são os problemas da sua sociedade, como eu falei, do organismo que você vive.
que problemas a minha sociedade, o meu bairro, por exemplo, a minha rua tem, tá? E como é que eu posso ajudar a resolver meu problema, ajudar a resolver o problema dessas pessoas. Acredito que esse é o primeiro passo para começar a empreender. O problema que você vai resolver é muito importante nesse processo. Você identificar o problema que você vai resolver é muito importante nesse processo. Exato. Eu acho que um pouco do que a gente está falando aqui também responde à pergunta do Gil Santana. Não sei se eu falei certo seu nome, Gil, me perdoe, mas que é o seguinte: o que significa empreender? Eu acho que o Bruno falou, né? O significado de empreender não é só montar uma empresa, na verdade é resolver um problema, é ter a iniciativa, de buscar a solução com tecnologia, mas a tecnologia não precisa ser necessariamente informática, né? A gente tem tecnologia hoje na agricultura, tem tecnologia em vários outros meios. Agora, principalmente, a Lígia está perguntando como é que a gente gostaria de saber qual a diferença entre empresário e empreendedor. Desculpe, tem uma pergunta antes da Camille, que eu esqueci aqui, que ela pergunta como é que a gente consegue empreender na atual situação de crise, né? Então, a gente tem que, Camille, na minha visão, por exemplo, surgiram várias oportunidades nesse momento de crise e a gente tem que usar a inteligência e a criatividade, né, Bruno, para poder a gente criar situações que possam levar a gente a resolver algum problema ou alguma situação. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que começaram agora que estava desempregado, eu tenho até um conhecido meu que estava desempregado e que ele simplesmente resolveu fazer uma moça, né? Ela é arquiteta, bem-sucedida e parou de receber, pararam os projetos, ela teve que fechar o escritório e ela começou a fazer empada, está fazendo empada, coxinha, ou seja, ela usou a criatividade, um conhecimento que ela tinha, começou a aperfeiçoar e hoje ela está sobrevivendo. Inclusive, eu conversei com ela essa semana, ela falou o seguinte: eu estou faturando, esse mês agora, essa semana eu faturei o que eu não faturei no último mês como arquiteto. Vocês vejam como é a questão. Então, a pessoa tem que quebrar esses paradigmas. Não, porque eu sou arquiteto, porque eu sou engenheiro, porque eu sou administrador, eu não vou fazer uma outra atividade. Então, ela teve a humildade, que é outra coisa que a gente tem que ter enquanto empreendedor, que é aquilo que eu falei, quando a gente erra, né, também tem que saber reconhecer o nosso erro, a gente tem que saber dizer não, entendeu? Então, naquele momento de dificuldade, nesse momento de dificuldade atual, ela conseguiu. E ela está usando as redes sociais para poder divulgar os produtos, porque é a forma mais barata que ela tem de divulgação. Então, é uma pessoa que eu conheço, que é uma arquiteta bem conhecida, bem sucedida, e que de uma hora para outra resolveu, né? Resolveu não, né? Foi forçada a buscar, porque tem conta para pagar, tem que se alimentar, tem que comprar alimento, enfim, a gente precisa continuar a vida, né? Continuar a vida, exatamente. E aí a Lígia pergunta: qual é a diferença entre empresário e empreendedor, Bruno, na sua opinião? Para a gente responder a Lígia aqui. Empresário, na minha opinião, empresário é aquela pessoa que simplesmente abre uma empresa, certo? Tá? É aquela pessoa que está focada 100% em lucro, né? E não necessariamente em solucionar problemas da sociedade, né? Não quer dizer que qualquer empresário está empreendendo, não. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vejo acontecendo muito nas pesquisas da gente, nas andanças da gente. Por exemplo, empreendedor é o cara que inventou o hambúrguer gourmet, tá? Poxa, hambúrguer gourmet, um tipo de hambúrguer diferente e tal. Empresário é o cara que viu aquele modelo dando certo e copia, mudando só a cor para focar 100% no lucro, tá? Ou seja, um empreendedor, uma empreendedora está focada na solução de um problema, tá? Na inventividade para solucionar um problema. O empresário ele é simplesmente um dono da empresa, um sócio da empresa, um gestor da empresa, né? Não necessariamente ele não está empreendendo, inovando, criando coisas novas soluções, né?
Não sei o que é que você acha disso, Adler. É isso, exatamente. Eu acho que você está certo, Bruno. Hoje, simplesmente, você ter uma empresa... A gente pode ser empreendedor sem ser empresário. Você falou até sobre isso. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são até colaboradores dos nossos negócios. Você tem isso aí também no Explicae. Inclusive, pessoal, o Explicae é a plataforma, tá, de educação à distância que a gente fechou a parceria com a Seduc de São Paulo, que já está disponível para todos vocês, tá? Para acessar o Explicae, basta você se logar na plataforma, que é o link explicae.com.br, acessar o seu RA, que é a matrícula de vocês, né, o registro do aluno, digitar no login o seu RA, e na senha é a data de nascimento. E vocês já vão ter acesso a mais de... hoje são 5 mil vídeos, não é isso, Bruno? Isso, 5 mil vídeos. 5 mil vídeos, exercícios e tudo mais. Só voltando aqui às perguntas, que já estão aparecendo mais, o Leonardo, acho que a gente respondeu a Lígia agora, né, que é essa questão da diferença. O Leonardo quer saber o seguinte: quais os principais problemas para empreender, como enfrentar os principais problemas para empreender hoje em dia no Brasil? Leonardo, acho que os principais problemas para a gente empreender hoje em dia no Brasil, na minha visão, né, eu tenho um pouco mais de estrada aí na frente do Bruno, é o seguinte: é a gente ter coragem de acordar todos os dias e levantar e continuar lutando, entendeu? Porque problemas a gente vai ter não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Óbvio que a legislação brasileira, né, a gente tem uma carga tributária muito alta e aí isso atrapalha um pouco os nossos negócios, porque em vez da gente, muitas vezes, pegar aquele valor, aquela grana e investir em novos projetos, a gente tem que pagar ao governo. Nada contra pagar tributos, tá? Eu acho que a gente tem que pagar, mas a nossa carga tributária ela é um pouco excessiva. E, por exemplo, na situação atual, acho que quase 100% dos nossos colaboradores estão trabalhando em casa. Então, a gente está enfrentando uma pandemia, uma situação extremamente crítica, mas a gente encontra soluções, né, para que as pessoas possam continuar trabalhando, entendeu? Eu preciso ir no escritório, aí a gente faz escala, faz revezamento. Só vai sair de casa realmente quem precisa sair de casa, senão a gente continua trabalhando em casa. Mas eu acho que o principal é isso. Se o Bruno quiser complementar aí alguma coisa. Mas tem aquela questão. Tem aquela questão também, né? Todos os nossos concorrentes passam pela mesma situação que a gente. Sim. Né? Ou seja, todos os nossos concorrentes pagam essa mesma carga tributária, né, que a gente. Ou seja, é uma situação que acaba equilibrando todo mundo. Todos os agentes do mercado estão trabalhando dentro das mesmas condições. Né? Exatamente. E aí eu falo também o seguinte: na situação atual, a gente tem dois perfis. Aquelas pessoas que são extremamente, que gostam de chorar, simplesmente, né? E as pessoas que querem vender o lenço. Nós, né, eu e o Bruno, estamos do outro lado. A gente quer vender o lenço. Eu não quero ficar chorando, entendeu? Então a gente está aqui para vender o lenço, buscando alternativas, buscando novos negócios, mesmo no momento de crise, porque a gente precisa, né, levar trabalho para os nossos colegas de trabalho, os nossos colaboradores, tá? Eu acho que foi respondida aí. A pergunta do Leonardo, a Elisângela quer saber quais são os cursos de formação que interessam para as empresas. Elisângela, isso vai depender muito da empresa que você está buscando trabalhar. No nosso caso, por exemplo, a gente investe muito em desenvolvedores, né, em designers, em pessoas, ou seja, a gente alia o visual com o que está no back-office, que a gente chama, o que está por trás. Então, quando você pega o celular, que tem lá um aplicativo dentro desse aparelho, porque tudo converge, na verdade, para o celular, né? A gente precisa de pessoas que gostem de desenvolvimento. Se você que está na dúvida, eu queria fazer um curso para começar a empreender, ou começar a ganhar dinheiro, ou começar a trabalhar. Eu diria, faça um curso de desenvolvimento. No mínimo, você começa a ter uma outra visão das coisas, uma outra visão de negócios, e principalmente da parte de codificação. Ela abre a mente das pessoas, principalmente para a parte lógica de desenvolvimento, que isso você pode utilizar na sua vida, como de forma prática e entre outras coisas. Se você quiser complementar, Bruno, aí.
Eu acho que é isso mesmo, está 100% aí. O Wallace quer saber se o empreendedorismo traz um grande retorno. Eu digo, Wallace, para a minha vida, sim. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa se não fosse buscar negócios, apostar em empresas, né, em apostar em ideias. O Bruno mesmo é o sócio fundador do Explicae, é um dos caras que conceberam essa questão do Explicae, né, que é uma plataforma, ele já vinha, o Explicae já existe há alguns anos, ele não surgiu agora por conta da pandemia, né, já vem ajudando aí a centenas e milhares de jovens aí pelo Brasil, né, então ele já tinha essa visão inovadora e a gente apostou nisso, né, eu acho que a equipe hoje é uma equipe muito boa, está todo mundo de parabéns. Se vocês acessem, pessoal, acessem a plataforma, já está disponível agora, daqui a pouco, depois dessa aula, tentem fazer o primeiro acesso, tá? Porque a plataforma realmente é muito boa, muito bem feita, muito bem produzida, os vídeos são de altíssima qualidade, exercícios que vão ajudar vocês nesse momento aí de dificuldade que a gente está tendo de acesso. Tá? Responder aqui outra pergunta do Lucas. O Adler. Oi, pois não, pode falar. Desculpa aí te interromper, não, mas claro, pode falar. Queria complementar aí sua fala, que eu achei a pergunta muito bacana. A gente tem uma crença, vou dar um exemplo assim, só para mostrar para vocês o mundo, o universo do empreendedorismo, né? Como eu falei, eu sou publicitário, né? E acabei me apaixonando pelo universo da educação, pelo mundo da educação, né? O Explicae surgiu em 2015, finalzinho de 2015, 2016 a gente começou a produzir o conteúdo, 2017 de fato a gente foi para o mercado e lançou a plataforma. E é engraçado porque quando você tem um negócio, quando você tem um empreendimento e o seu foco, você tem um propósito muito grande, né? Qual o propósito do Explicae? O propósito do Explicae a gente quer ser uma ferramenta para que os jovens estudantes do Brasil sejam protagonistas do seu sonho. Quando a gente pensou nesse propósito, o que foi que a gente entendeu que o sonho do estudante, o sonho do aluno, independente do que seja, não é somente passar no vestibular, digamos assim, né? Se ele está interessado em passar no vestibular e fazer uma faculdade, é porque, no final das contas, ele está interessado numa profissão, em se tornar um profissional, né? E quando a gente vê, vou pegar o exemplo, quando a gente vê que o Explicae, por exemplo, está ajudando os jovens a serem protagonistas dos seus sonhos, essa é a grande magia do empreendedorismo, né? Essa é a grande magia do motivo que a gente acorda todos os dias para trabalhar, mesmo com tantas dificuldades, tantos desafios, né? Tantos problemas que a gente acaba... O empreendedor é quase que um resolvedor de problema, né? E tantos problemas que a gente tem para resolver todos os dias, que a gente vê que, no final das contas, realmente o nosso aluno, a exemplo eu expliquei, conseguiu ser aprovado e atingir o sonho dele, conquistar o sonho dele, todo o restante acaba se tornando consequência, inclusive grana, né? Você receber por aquilo acaba se tornando consequência, ou seja, eu acho que isso é a grande magia do empreendedorismo, né? Você poder proporcionar esse tipo de coisa para as pessoas. Beleza, acabei pulando a pergunta do Valdinei aqui. Ele pergunta o seguinte: qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na carreira? Eu vou começar e passo para o Bruno. Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta na carreira é dar o primeiro passo, entendeu? Eu acho que a decisão, vamos decidir fazer, entendeu? Então, porque assim, ideia todo mundo tem, vontade de fazer todo mundo tem. Agora, eu chamo que é o TBC, que é tirar o bumbum da cadeira e dar o primeiro passo, tá? Isso é que é o grande importante. Faça, mesmo que você erre, faça. Eu sou adepto do faça, tá? Então, mas eu não tenho grana, vai atrás de quem tem, entendeu? Eu preciso, vai fazer, faça. Bruno, se quiser complementar a pergunta do Valdinei. Em 2000 um dos grandes erros que eu cometi na minha carreira de empreendedor foi em 2014, né? Minha antiga empresa passou por uma crise estrondosa por conta de decisões erradas, administrativas erradas, né? Passou por uma crise estrondosa
e a gente precisou reestruturar completamente o negócio, né? E aí, naquele momento, a empresa realmente quebrou, né? E a gente teve que estruturar o negócio todo para que ela continuasse atuando no mercado. E aí o que aconteceu foi que você acaba se vendo no momento sozinho, né? Cheio de sócio, acaba saindo, né? Você se vê num mar de problemas para resolver, mas uma coisa que é muito importante, que todo empreendedor precisa ter consciência, é em relação a uma palavra chamada resiliência. Resiliência e persistência, né? Se vocês observarem todo o papo que a gente está tendo com vocês, a gente falou muito sobre o erro e sobre a importância do erro, né? Ou seja, erre e faça de novo, erre e faça de novo, erre e faça de novo. Mas não desista quando você errar. Não desista quando as pessoas derem aquele tapinha nas suas costas, dizendo: aqui essa ideia eu acho que não vai muito para frente, não. Se você acredita, siga em frente, né? Se você acredita, seja persistente, né? E resiliente diante de tantas dificuldades. Exatamente. Vamos correr aqui, que faltam só 15 minutos para encerrar a aula. Tem várias perguntas ainda, tá? O Lucas pergunta: qual é a maior dificuldade de criar uma empresa no Brasil? Eu acho que a maior dificuldade é a burocracia hoje que a gente tem em relação à criação, mas isso não pode ser um empecilho, a gente tem que enfrentar. Bruno, se quiser complementar. Eu acho que toda a dificuldade assim, do sistema, né? Do desafio. E a cada ano que passa, né, parece que o funil de oportunidades vai se afinalando, né, cada vez mais, né? Ou seja, empresas que são referenciais de sucesso acabam estimulando que outras pessoas criem o mesmo modelo daquela empresa, né? Ou seja, a concorrência vai aumentando, né? O mercado vai diminuindo, vai enxugando, e aí você precisa sempre estar se reestruturando, né? Exato. O Tiago está perguntando quais os principais objetivos do empreendedorismo, quais os principais objetivos do empreendedorismo e seus desafios. Eu acho que o Bruno já respondeu isso, né? Que resolver problemas, trazer novas tecnologias, às vezes até automatizar coisas que ninguém pensou em automatizar, entendeu? E os desafios é o dia a dia. Eu acho que as barreiras que a gente tem, né? É encontrar pessoas, identificar realmente se aquele mercado, se aquele nicho de mercado, todos os grandes aplicativos, todos os grandes, vou chamar assim, todos os unicórnios, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que são as empresas que atingem $1 bilhão, todos os unicórnios, eles começaram, já existiam várias empresas naquele segmento, mas eles foram resolver o problema de forma simples e objetiva, tá? E trazendo tecnologia. E aí eles conseguiram alavancar. Quer complementar, Bruno? Não, pode seguir. Tá. O Jonathan está perguntando: o que é mais importante para uma empresa crescer no mercado? Eu acho que o mais importante é trabalhar, desenvolver bons projetos, que é o caso do Explica aí, que tem uma plataforma, como o Bruno falou, que está aí desde 2016, quando iniciou o trabalho, né, 2015 e 2016, e, ou seja, 5 anos depois, é uma plataforma que explodiu aí no Brasil por conta de um problema. A gente não esperava esse problema, não esperava essa pandemia, e vinha crescendo, né, uma plataforma que vinha crescendo, graças a Deus vinha crescendo muito, mas deu um boom, né? E esse boom foi graças a um problema que aconteceu no mercado. Então a gente se depara com essas coisas também. A Vitória está perguntando aqui: o que é preciso saber para ser um bom empreendedor, Bruno? O que é preciso saber para ser um bom empreendedor? Eu posso iniciar. Eu acho que é conhecer profundamente aquilo que você se propõe a fazer. Não adianta eu querer fazer e montar uma padaria se eu não sei fazer pão. Então, primeiro eu vou aprender a fazer pão para depois montar a padaria, entendeu? Vou aprender a fazer um curso para ser padeiro, vou fazer um estágio, vou trabalhar para alguém no primeiro momento, ou vou fazer meu pãozinho em casa, vou consultando a minha família, os amigos. Aí, quando eu vejo que eu já sou bom naquilo, né, pelo reconhecimento das pessoas, a gente vai em frente. Eu estou dando um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia. Tá? É importante também saber ouvir as pessoas. Eu acho que Sim. Quando eu digo saber ouvir as pessoas, não é você saber realmente
ouvir sei lá, a sociedade para entender que problema que melhoria você pode levar para a vida dela, né? Ou seja, você saber ouvir, você está com o ouvido aberto, porque muitas vezes no seu dia a dia surge uma oportunidade, surge uma ideia e você tem que ir lá e agarrar isso daí, né? Exatamente. Faltam 10 minutos aí para o final, não sei se a gente vai conseguir responder a todas as perguntas, mas vamos para a próxima agora. O Kevin está perguntando qual é o mercado de trabalho mais requisitado e quais cursos têm esse foco. Kevin, eu diria assim, olha, eu vou falar mais especificamente do nosso mercado, tá? Eu acho que o mercado de trabalho mais requisitado é o mercado do cara que sabe programar, que é o desenvolvedor. Hoje a gente tem uma carência muito grande no mercado para contratar bons desenvolvedores, né? Então, se você está em dúvida, faça um curso, estude para ver se é isso que você quer, experimente, não tenha medo de experimentar e falar depois, olha, eu fiz esse curso e não é isso que eu quero, vou fazer uma outra coisa. As pessoas, eu falo uma coisa que as pessoas têm um problema sério, eu chamo da inércia cognitiva. O que é inércia? Inércia, né? Aquela parado. Cognitiva de cognição, de pensamento, de mente. Então, a gente tem muitas vezes preguiça de pensar, eu estou fazendo a mesma coisa, ou então, meu pai fazia aquilo e eu vou fazer aquilo que meu pai fazia. Não, experimente novas coisas, façam novos cursos. Agora, se vocês querem uma dica, tá, de uma pessoa que está no mercado, eu acho que Bruno pode compartilhar comigo, faça um curso de desenvolvimento, procure desenvolver, estude. É fácil? Não, nada é fácil, mas se você for um bom desenvolvedor, não falo nem excelente, um bom desenvolvedor, você tem mercado, tá? Você vai trabalhar, você não fica desempregado de forma nenhuma. É bacana, antes ele, não lembro esqueci o nome do aluno, mas desculpa, mas é bacana você pesquisar sobre as profissões. Kevin, oi Kevin. É bacana você pesquisar, Kevin, sobre as profissões do futuro, né? Existe muita matéria na internet que fala quais são as profissões do futuro. E eu vou te dizer com total segurança, 97,9% das profissões do futuro estão linkadas e relacionadas com tecnologia, programação, desenvolvimento, inteligência artificial e por aí vai. Exatamente. Vamos agora para o Vinícius. Vinícius está perguntando, as empresas, no geral, têm dificuldades em achar profissionais qualificados? Tem. Tá? A gente tem muita gente desempregada no Brasil. Infelizmente, as pessoas aproveitem para estudar, uma coisa que eu falo, inclusive falo para meu filho, tá? Meus filhos, estudar, você supera qualquer coisa com educação, tá? Então, estudar é fundamental. Concluam o ensino médio, busquem fazer uma faculdade. Se eu não fizer uma faculdade, não, procurem estudar. Procurem estudar. Estudem, procurem ter uma profissão. Se você tiver uma profissão e for bem qualificado nessa profissão, você vai ter sucesso, independente de qual seja. Não é isso, Bruno? É isso aí, com certeza. E é importante também, as empresas também têm muita dificuldade de encontrar pessoas que tenham atitude, né? Atitude para resolver problemas, criatividade para resolver problemas. Eu já passei por algumas situações de contratar super experts, né? O melhor cara do curso, só que no dia a dia, né, ele não conseguia resolver problema, não era criativo para resolver problema, não tinha atitude, não se colocava à disposição, acaba não funcionando, né? Isso é muito importante também. Isso. O nosso tempo está chegando aí, pessoal, quase já ao fim. Eu vou correr aqui com o Bruno para a gente tentar responder a todos. A Maria quer saber qual é a importância do empreendedorismo para a economia. Eu diria, Maria, fundamental importância, porque hoje quem gera emprego e quem movimenta a economia são os empreendedores, sejam eles das micro, pequenas e médias empresas. Óbvio que as grandes são importantes, mas hoje, para você montar uma grande empresa, é muito mais complicado, muito mais difícil. Até porque o ideal é você começar, né, de pequeno e ir crescendo ao longo do tempo. Entendeu? Então, hoje é fundamental. Quem mais emprega no Brasil hoje, está constatado, são essas empresas que estão oferecendo oportunidade para as pessoas, entendeu? E em diversas áreas. Tá? Se o Bruno quiser complementar a pergunta da Maria. Um dado importante, 78%, né, das vagas de trabalho, né, das cadeiras ocupadas de trabalho, são vagas de pequenas e médias empresas.
né? 78% do mercado de trabalho. Tá. A Mariana está perguntando por que existe tanta burocracia para abrir um negócio. Mariana, infelizmente, o Brasil ele foi criado com base num sistema público, mas um sistema público focado no controle, tá? E esse controle ele acaba gerando essa burocracia, tá? Então, por conta do próprio sistema, existe essa burocracia, entendeu? Faltam 5 minutos aí, eu vou tentar fazer um resumo aqui. Tem várias perguntas ainda da Laura, quer saber como começar o seu próprio negócio, ideia e atitude, dar o primeiro passo, como começar. O Micael pergunta quais são os erros que não devemos cometer ao empreender. Eu acho que, Micael, primeiro, assim, eu gosto muito de ler sobre empreendedores, né? Não só empreendedores, mas personalidades que tiveram sucesso. E na biografia de todas essas pessoas, você pega Steve Jobs, e Bill Gates e outros que estão por aí, você vai ver que houveram fracassos. Mas os fracassos deles não quer dizer que sejam os nossos fracassos. Mas é importante a gente entender onde foi que essas pessoas erraram, tá? Para a gente poder evitar esse erro. Acho que a gente conhecer, estudar, conversar com pessoas mais experientes é importante. Quer complementar, Bruno? Não, perfeito, pode seguir. A Laura, como começar, já falamos, o Micael também, a Esther. É interessante mesmo o jovem assistir workshop sobre empreendedorismo? Sim. Qual webinar, o workshop, aproveita o YouTube aí, entre outras plataformas, para assistir vídeos não só sobre empreendedorismo, mas como o Bruno falou, o que é resiliência, né? O que é a gente poder ter atitude, né? Para que a gente possa caminhar no nosso dia a dia. Mas é importante sim. A Gabriela está perguntando, é preciso ter um curso de administração para abrir uma empresa? Não. O Bruno é publicitário, entendeu? Minha formação é em tecnologia, em TI. Então, a gente não tem formação em administração. Eu tenho um MBA em gestão empresarial, que eu fiz na Getúlio Vargas, em São Paulo, mas isso não é fundamental para você abrir uma startup. Tá? O Lucas, qual é o maior desafio hoje para uma startup? Quer responder, Bruno? Acesso a crédito, né? Acesso a crédito. Respondendo de bate-pronto, assim, acredito que seja acesso a crédito. A gente vê muitas ideias bacanas, mas as pessoas têm dificuldade de conseguir injetar o investimento para que aquela coisa possa escalar, né? A Ana está perguntando aqui, quero abrir um escritório. O empreendedorismo é importante para a minha vida? Depende do que escritório que você vai abrir, Ana. Como faltam 3 minutos para o final, eu queria fazer as considerações finais. Tem a pergunta também do Lucas aqui, como exatamente meu produto vai se tornar viral. Depende muito da estratégia, depende de uma série de coisas aí, Lucas. Lucas, vou dar uma dica rápida. Seja diferente do que o mercado tem. Faltam 2 minutos aí para a gente encerrar a aula. Mariana, posso criar uma franquia se eu tiver uma boa ideia? Primeiro, você tem que ter a boa ideia e montar o seu projeto piloto. A franquia vem como uma consequência. Eu não pensaria logo em abrir franquia, não. Eu acho que você tem que primeiro validar a sua ideia num projeto piloto, tá? E depois, sim, partir para a franquia ou para outra forma de expansão, tá? Eu queria deixar se alguém tiver ainda dúvidas e quiser entrar em contato com a gente, tá? Eu vou falar do meu Instagram, que é @adleismerim, tá? @adleismerim, tudo junto. O Bruno também vou liberar para que ele fale aí o dele, para que a gente possa trocar, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? Para poder a gente se encontrar após essa aula, tá, Bruno? Se quiser falar o seu aí. O meu Instagram é o @eubrunooliveira, tudo junto. @eubrunooliveira. @adleismerim e @eubrunooliveira. A gente está à disposição de vocês, pessoal. Se vocês quiserem entrar lá, fazer perguntas, podem chamar a gente no privado. E é bacana o pessoal seguir também o Instagram do Explicae, né? Explicae. @explicaeoficial, tá? Vamos lá, pessoal. @explicaeoficial. Exato. Eu queria agradecer aí ao pessoal da Central de Mídias, do Centro de Mídias, tá? Queria agradecer a Seduc São Paulo por essa oportunidade e desejar a todos uma excelente noite. Bruno. Bom, agradecer também, obrigado, principalmente aí pela parceria.
né? Quero falar em nome de todo o time do Explica aí, estamos de braços abertos, portas abertas, o acesso de vocês já estão liberados, tá? O login é o número do RA de vocês e a senha é a data do nascimento de vocês, tá? E aí toda a nossa equipe de suporte está à disposição de vocês para que vocês possam acessar a plataforma gratuitamente, tá?